O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem. Vem Iluminar. Toda a igreja vem. Ilumina nossas famílias. Nossas famílias vêm iluminar. Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar. Queridos irmãos, queridas irmãs, com muita alegria estamos aqui reunidos, participando desta Santa Eucaristia, hoje domingo, dia do Senhor. Saudamos também todos os nossos irmãos e irmãs que estão em comunhão conosco, rezam, participam conosco desta Santa Missa, através das redes sociais, a página da paróquia, do canal YouTube, da Rádio Abaiara FM, Abaiara FM Net. E assim estão todos sintonizados, estão todos em comunhão de fé, celebrando a vida, celebrando a presença do ressuscitado, a Eucaristia, o memorial da Páscoa do Senhor, celebrando o mistério de nossa salvação, renovando e fortalecendo nossa fé no Deus da vida. Por isso, louvamos e bendizemos ao Senhor por essa oportunidade, por essa grande bênção que nos é concedida, que a gente poder estar aqui participando desta ação de graças e vivenciar esse momento
onde nós somos alimentados pela palavra de Deus, a palavra que vem trazer para todos nós ensinamentos fundamentais para nossa vivência de fé, para que nós possamos viver em conformidade com a vontade de Deus, conforme o plano de Deus, que a gente busque verdadeiramente a santidade em Cristo Jesus. Quanta maravilha, quanta graça nós experimentamos. Podemos aqui estar, podemos partilhar desse alimento sagrado, rezar. A oração é necessária, é fundamental para a nossa salvação. A oração é o caminho que nos leva para a santidade. Por isso, muito precisamos rezar, estar em comunhão com Deus, estar na presença de Deus, viver nesta intimidade com o Senhor. Hoje, meus amados irmãos e irmãs, se nós prestamos bem atenção à palavra de Deus, na liturgia desse 30º domingo do tempo comum, nós vimos que a centralidade, que o cerne, o conteúdo central da liturgia da palavra desse domingo é precisamente os mandamentos de Deus. A liturgia da palavra nos fala sobre os mandamentos de Deus. Nós podemos recordar, podemos lembrar, quando de nossa catequese, sobretudo os mais antigos, aqueles que participaram daquela catequese tradicional, nós fomos orientados, instruídos a aprender os mandamentos de Deus. Eram necessários que nós aprendêssemos os mandamentos, que até decorássemos os mandamentos da lei de Deus. E a gente pode ver que, de fato, não basta tão somente decorar os mandamentos. Não decorar por decorar, mas, sobretudo, vivenciá-los. É preciso viver os mandamentos de Deus. Não podemos, não devemos, não é uma atitude cristã tão somente decorar, ter conhecimento da palavra, dos mandamentos, mas não viver, não colocar em prática esses mandamentos. Então é precisamente isso que a palavra de Deus hoje vem nos fazer refletir sobre os mandamentos do Senhor, conforme o Senhor revelou a Moisés. Nós bem lembramos lá no Monte Sinai, quando então Deus vai entregar as tábuas da lei a Moisés. E lá estão os mandamentos de Deus. Mas a gente precisa também ver, conforme o Antigo Testamento, a lei antiga, nós, se formos dar uma olhada, se formos ver, fazer um estudo sobre toda essa questão dos mandamentos, a gente vai ver que, na verdade, muito antes, lá no Antigo Testamento, existiam uma quantidade enorme de mandamentos, de preceitos, de regras, que
eram repassadas para o povo, precisamente 613 mandamentos. Dentre esses, eram 365 proibições, 248 recomendações. Então a gente pode ver que é um número muito grande para que você possa aprender e decorar, para que você possa realmente, de fato, ter conhecimento total dessas leis, desses preceitos, desses mandamentos. Entretanto, para o povo daquele tempo, os mestres da lei, para os doutores da lei, entre eles, na verdade, se buscava ver que o mandamento maior, segundo eles, era, sobretudo, a lei do sábado, o mandamento do sábado, guardar o sábado. Mas a gente vê que Jesus, em uma outra ocasião, em uma outra passagem, quando Jesus foi também abordado, questionado sobre a lei do sábado, por que os seus discípulos não guardavam o sábado, faziam coisas em dia de sábado. Também eles ficaram admirados porque Jesus realizou milagres, cura em dia de sábado. Eles questionaram a Jesus. E Jesus vai dizer que, na verdade, o sábado não foi feito para o homem, mas o homem para o sábado. O Senhor é Senhor também do sábado. Jesus vai dizer que a vida está acima de tudo. Jesus vai mostrar que acima de tudo está o valor fundamental da vida. E hoje, novamente, meus irmãos e irmãs, Jesus é provocado, Jesus é questionado sobre qual o maior mandamento da lei. É uma provocação, É uma provocação, porque eles queriam pegar Jesus. Nós estamos refletindo muito sobre esses textos, onde a gente vê que Jesus, em vários momentos, Jesus é colocado como que a prova, é testado. Os mestres da lei, os fariseus, os doutores, os sacerdotes, os anciãos do povo, todos esses buscavam colocar Jesus como que numa saia justa. Então eles perguntaram a Jesus, qual é o maior mandamento da lei? O que Jesus vai dizer? O que Jesus vai revelar? Justamente o mandamento novo, que é o mandamento do amor. Jesus vai dizer que o maior mandamento da lei é o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E ainda Jesus acrescenta, o segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós podemos ver que Jesus faz aqui como que uma síntese. Jesus vai dizer que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. O que é que de fato é essencial? É a vivência do amor. É esse o mandamento que Jesus veio anunciar. Se nós desejamos alcançar a vida, a santidade, o reino de Deus, é preciso que nós vivamos o mandamento do amor. Não basta tão somente
talvez decorar. Se a gente fosse perguntar aqui quais são os mandamentos, talvez a gente até nem mais se lembrasse os 10 mandamentos. Ora, 10 mandamentos, né, da lei de Deus, talvez já sejam difíceis da gente decorar, quanto mais 613 mandamentos. Como que a gente iria decorar, aprender? Então Jesus vai mostrar para eles que não é necessário tantas regras, tantas leis, tantas normas estabelecidas que talvez nem eles mesmos eram capazes de aprender, de decorar, de viver. Muitas vezes colocavam fardos pesados nas costas dos outros que nem eles mesmos conseguiam carregar. Mas Jesus vai então dizer que o fundamental, o mandamento fundamental, o primeiro e o maior de todos os mandamentos se resume nesse mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vejamos, meus irmãos e irmãs, a gente pode aqui guardar no nosso coração essa mensagem para a nossa vida. Guardar no coração, viver o mandamento do amor. Desejamos alcançar a santidade, precisamos viver o mandamento de Deus. O mandamento pregado, anunciado, vivido, testemunhado por Jesus até as últimas consequências. Porque foi por amor que Jesus deu a vida, deu sua vida por nós para nos salvar. Ora, é preciso a gente muito se perguntar, será se nós estamos vivendo os mandamentos do Senhor? Será se nós estamos cumprindo com os mandamentos do Senhor? Será se nós estamos vivendo a obediência aos mandamentos do Senhor? Será se nós realmente estamos vivendo isso que Jesus nos ensina, o mandamento do amor? Como que nós realmente podemos medir o amor a Deus? Ora, Jesus é claro. Jesus vai dizer que para que nós possamos amar a Deus, se faz preciso, necessário, fundamental que amemos o próximo. E amemos o próximo como a nós mesmos. Então isso significa dizer que também nós devemos nos amar. É preciso que nós nos amemos, é preciso que nós realmente busquemos ter amor à nossa pessoa, que nós busquemos ver que somos o que a imagem e semelhança de Deus, nós somos criaturas amadas de Deus, filhos e filhas amados do Pai, somos únicos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então devemos alimentar esse amor à nossa pessoa. É muito triste, é muito angustiante quando nós conversamos com alguma pessoa e esta pessoa revela que não tem amor próprio, que não se gosta de si, que não tem realmente, não se sente feliz, se sente completamente vazia, que sua vida não tem sentido. E às vezes até desemboca numa realidade extrema de tirar a própria vida, perde o sentido da vida. Se você não tem amor por si, se você não se ama, se você não se aceita, se você não gosta de si, como que você vai gostar dos outros? Como que você vai gostar do próximo? E como que você vai amar a Deus? Então, Jesus é claro quando ele nos ensina que devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. É esse o caminho que nos leva, nos conduz à santidade. Agora, como que nós podemos dizer, muitas vezes nós podemos dizer que amamos a Deus. É fácil dizer que amamos a Deus. Eu amo a Deus, eu rezo, eu participo das missas,
Eu vou à igreja, eu faço minhas orações, tenho minhas devoções, faço minhas novenas, faço tudo que posso fazer, rezo o terço, rezo tantas ave-marias, faço isso, faço aquilo. Amo a Deus, mas guarda no coração o quê? Guarda mágoa, rancor, ódio, inveja, ressentimento, guarda no coração inimizade, intriga, o ódio, né? A ambição, orgulho, egoísmo, fala mal da vida alheia, não se relaciona bem com os outros, não é capaz de dialogar com os outros, não é capaz de perdoar. Quem diz que ama a Deus e odeia o próximo, diz São João, é mentiroso. É um mentiroso, está mentindo. Porque o nosso amor a Deus se mede na vivência do amor ao próximo. Então, como que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo e não amo o meu irmão que o vejo? Quer dizer, meus irmãos e irmãs, isso é um ensinamento para nós, para que nós possamos pensar sobre a nossa vivência cristã. E às vezes a gente se deixa levar tão facilmente pelas circunstâncias, pelas situações da vida. Às vezes a gente quebra tantas amizades, a gente muitas vezes rompe com tantas amizades por coisas, talvez podemos dizer, banais. Muitas vezes a gente cria as rivalidades, nós alimentamos rivalidades no nosso coração, nós alimentamos contendas no nosso coração, a divisão, a discórdia, a intolerância, não aceitamos o outro. Às vezes nós desprezamos, rejeitamos, nos tornamos indiferentes, denegrimos, maltratamos o outro, magoamos o outro, e a gente tem a coragem de dizer que ama a Deus. Eu amo a Deus, eu comungo sempre, todos os domingos, vou à missa, participo e assim por diante, mas não faz uma caridade, não é capaz de viver a solidariedade, não é capaz de ajudar o próximo. E assim, meus irmãos e irmãs, nós estamos com certeza vivendo muito contrário ao projeto de Deus. Não é isso que Jesus nos ensina. Sobretudo, quantas vezes a gente, infelizmente, espero que vocês me compreendam, mas quantas vezes a gente vê, sobretudo desse tempo que nós estamos vivendo, em tempos de campanha política, peço que, pelo amor de Deus, me compreendam. O que eu estou aqui pregando é a palavra de Deus. Estou buscando aqui, à luz do Espírito Santo, trazer o anúncio da palavra de Deus. Mas quantas amizades não são destruídas, quebradas, rompidas, por causa da questão política? Quantas famílias que são destruídas, divididas por causa de questão política? Quantas inimizades não são criadas por causa de questão política? Todos nós somos políticos. Nós bem sabemos que a política faz parte da nossa vida, porque nós estamos constantemente tomando decisões. A nossa vida, de fato, ela se faz acontecer a partir dessa dimensão. Sabemos que a política ela tem um grande valor, é para o bem da sociedade, da comunidade, do progresso dos povos. Mas é preciso que a gente saiba distinguir
que a gente não se deixe levar tão somente pelas emoções, muitas vezes somente por a situação do momento, e a gente, se fulano é do lado de lá, então eu não mais quero amizade com aquela pessoa. Quanta tristeza! A gente confunde, a gente mistura, a gente deixa, às vezes, amizade tão longas, de tantos anos que a gente construiu, e por uma questão política, questão ideológica, a gente se divide, se separa. Então, isso para dizer que é importante, meus irmãos e irmãs, que nós saibamos conviver em harmonia com todos. Você pode pensar diferente de mim, cada um tem o seu modo de proceder, cada um tem o seu modo de ser, cada um tem a sua liberdade para tomar a sua decisão. Você é livre, nós somos livres, Deus nos criou livres, Deus nos deu livre-arbítrio. O importante é a gente se amar, independentemente do que você seja, independentemente da pessoa que você seja, ou do lado que seja, A, B, C ou D, mas o importante é a gente se amar. Questões ideológicas são questões ideológicas, até mesmo a questão religiosa. Às vezes, porque fulano não é da minha comunidade religiosa, não é da minha igreja, deixo de falar com aquela pessoa já não mais faz parte do meu convívio, então eu desprezo, rejeito, eu ignoro aquela pessoa, e muitas vezes busco até destruir, denegrir, até julgar, condenar a pessoa. Você não está no caminho certo, você não está buscando a salvação, porque para isso é preciso passar por lado de cá. Ora, quem somos nós para julgar? O julgamento de Deus se faz acontecer a partir da vivência do amor. É o amor que vai realmente dizer de nossa participação na vida eterna. Não são as tantas ave-marias, os tantos rosários, as tantas missas, as tantas comunhões, as tantas devoções que eu tenho, que vão dizer da minha participação ou não no reino do céu, mas sim o amor que eu busco alimentar no meu coração, na minha vida, o espírito de solidariedade, de comunhão, de partilha. É isso que é importante para Deus. É não se deixar levar por coisas passageiras, Sobretudo, bem sabemos, tudo isso passa, daqui a pouco passa, a política passa, a campanha passa, e as inimizades ficam, amizades construídas há tantos anos, de repente são destruídas, acabadas, por questões que a gente sabe que é tudo, de fato, relativas. Então, o que é mais importante é amar, é alimentar a amizade, é a gente cultivar a amizade. Seja lá você do lado de que seja, mas isso não importa, o importante é que a gente se ame. Sejamos mais fraternos, mais humanos, mais solidários. Vamos nos unir, por isso que a humanidade está aí, por isso que nós estamos vivendo essa situação, porque a gente vê que cada vez mais a gente vê a maldade presente no coração de muitos. Quanta situação terrível, quanta situação de falta de amor, de intolerância, quanta situação terrível não acontece. Às vezes, meus irmãos e irmãs, até mesmo dentro da nossa igreja, nós bem sabemos o quanto que o nosso Papa Francisco, um homem santo, um homem de Deus, um homem doado, um homem realmente sinal do amor de Deus, é rejeitado, é desprezado, é criticado. A gente vê
barbaridades que são ditas a respeito da pessoa do Santo Padre, o Papa Francisco, e muitas vezes essas pessoas são católicas, e muitas vezes até são de dentro da própria igreja, os grandes, os pastores da própria igreja. Isso é um absurdo, é algo triste. Como que eu posso me dizer católico se eu não vivo a comunhão com o Papa, que o Papa é o sinal de unidade, se eu não tenho comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, que hoje é Pedro, sucessor de Pedro, eu não posso dizer que sou católico, apostólico, romano, se eu não aceito o Papa. Então, meus irmãos e irmãs, é preciso que a gente saiba realmente viver esse mandamento. Acho que a palavra de Deus hoje foi muito tocante, muito profunda para nós, traz um ensinamento muito importante para nós. Vamos viver, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos fazer a nossa parte, exercer a nossa cidadania. Cada um exerce a sua cidadania, tem a sua atitude, tem a sua postura, tem a sua posição, tem a sua decisão, tem o seu pensamento, tem a sua consciência. Busque viver bem e vamos realmente viver a unidade, vamos viver a paz, porque é isso que nós desejamos, construir a paz, e a paz é fruto do amor. Somente a partir daí que a gente pode realmente viver a santidade. Era isso que a gente gostaria de refletir, para que a gente pudesse pensar bem. A gente muitas vezes vê com tristeza tantas coisas nas redes sociais, quantas vezes a gente destrói a vida do outro, quantas vezes a gente denigre, a gente apaga o outro, mata, destrói o outro com piadas, com críticas, com injúrias, com calúnias, com mentiras, Hoje é fake news, tudo é fake news. Mas a gente vê isso com muita tristeza. Enquanto que a gente poderia usar as redes sociais para criar laços de amizade, de comunhão, de fraternidade, e a gente se unir, vamos lutar por um mundo melhor, vamos construir um mundo de paz, basta de violência, basta de maldade, basta de tanta crueldade, de tanto ódio, intolerância religiosa, os templos que são queimados, incendiados, justamente em consequência dessa intolerância, dessa revolta, pessoal, questão mesma pessoal, questão de intolerância. Viva a sua vida, se ame profundamente, alimente o amor, Quem se ama é feliz. Se você não tem amor à sua própria pessoa, como é que você pode ser feliz? Você será uma pessoa amargurada, uma pessoa chata. Às vezes a gente pensa que o problema está no outro, quando na verdade o problema está em nós mesmos. Está em nós. Então é preciso a gente pensar bem nisso aí. Às vezes a gente transfere para o outro aquilo que é algo que faz parte da nossa própria personalidade. Eu sou uma pessoa revoltada, magoada, uma pessoa que não me aceito, e assim também eu vejo o outro dessa mesma maneira. Por isso eu não vou aceitar o outro, por isso eu não vou me relacionar bem com o outro, porque eu não me relaciono bem comigo mesmo. E quanto mais com Deus. Como que eu posso me relacionar bem com Deus se eu nem sequer me relaciono bem comigo, nem com os outros? Então, meus irmãos e irmãs, rezemos. Rezemos, pedindo paz, união, que a gente possa realmente trabalhar, lutar por um mundo melhor, mais justo, fraterno, humano, solidário, que nós possamos nos dar as mãos, nesse sentido hoje, figurativo,
dar as mãos no sentido figurativo, não podemos hoje nos tocar por causa da pandemia, mas que a gente possa realmente viver essa fraternidade. Somos irmãos. Por que nós vamos odiar o outro? Porque o outro não é do mesmo lado que eu sou. Por quê? Quando na verdade a gente vai ver que lá na frente as coisas tendem a tudo voltar ao normal. Às vezes os pequenos ficam intrigados, brigados, os grandes lá na frente estão unidos. E isso é preciso a gente pensar. Isso eu quero tão somente dizer que mais do que questões ideológicas, é preciso que nós vivamos o amor, porque o amor é a essência da nossa vida cristã. Se não amamos, como podemos dizer que pertencemos a Deus? Como nós podemos alcançar a felicidade, o reino de Deus? Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.